Olá, pessoal, voltamos, tá? Vamos continuar falando, então, de expressões regulares, tá? Agora, nessa aula aqui, nós vamos aprender a fazer conversão de AFDs para expressões regulares, tá? Para isso, a gente vai usar o método da eliminação de estados. Vamos lá? Olha só. Aí estão todas as notações que a gente já aprendeu, tá? E que vocês sabem que são equivalentes, porque todas elas representam a mesma classe de linguagens, que são as linguagens regulares, tá? Então, aqui a gente tem todas as transformações que a gente consegue fazer. Então, eu já falei, a gente pode construir um AFN e transformar para um AFD, posso construir um EAFN e transformar para AFD, posso construir uma expressão regular, transformar para um EAFN, e aí, se eu quiser, eu transformo esse EAFN num AFD, tá? Então, a gente também pode transformar o AFD numa expressão regular. Então, aqui a gente consegue ver que todo mundo é equivalente. Então, vamos começar aprendendo o método da eliminação de estados, tá? Eliminar um estado quer dizer que a gente tem que colocar todos os caminhos que passavam por esse estado em um arco direto que ia dos seus antecessores para os seus sucessores, tá? Então, por exemplo, se a gente está querendo eliminar esse estado S aqui, a gente tem como predecessor o estado Q e como sucessor o estado P. Então, a gente precisa colocar esse caminho que antes passava por S num arco direto aqui, ó, de Q para P, tá? Vamos tá aqui. Esses rótulos aqui agora vão ser expressos por meio de expressões regulares e não mais só por os símbolos de entrada, tá? Então, na verdade, o que a gente vai começar a construir agora é que os rótulos dos arcos são expressões regulares. Olha só. A linguagem no final que a gente vai ter vai ser a união de todos os caminhos que vão do estado inicial até o estado de aceitação, tá? A gente vai concatenar todas as expressões regulares ao longo desse caminho. Vamos ver aqui, tá? Isso aqui é uma generalização de um autômato, tá? Então, a gente tem aqui um estado S, que é o que a gente quer eliminar. Desse lado de cá, a gente tem os estados predecessores, que eu estou representando aqui pelos Qs, né? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Do lado de cá, nós temos os estados sucessores, que eu estou representando pelos Ps, P1, P2, P3, P4, até Pn, tá? O que é que eu tenho aqui também? Aqui, com letra maiúscula, ó, esse Q1, Q2, Q3, QK, representam, então, as expressões regulares que nos levam dos estados predecessores para esse estado S, que é o que eu estou querendo eliminar, tá? E aqui nós temos as expressões regulares que me levam de S para os estados sucessores, tá? Que eu representei pelos pezinhos, tá? Esse S maiúsculo aqui representa a expressão regular do loop que está no estado S, tá? Continuando, gente. Então, a gente está querendo eliminar esse estadozinho S aqui, tá? Então, a gente vai ter que fazer... colocar esse caminho que antes passava por S, todos os caminhos que antes passavam por S, nos arcos que vão dos estados predecessores para os estados sucessores, tá? Então, como exemplo, vamos começar fazendo com esses estados Q1 e P1, tá? Q1 é o predecessor e P1 o sucessor. Como funcionaria? Olha só. Então, a gente já tem um arco direto aqui deles que está com a expressão chamada de R11, tá? Então, tá aqui, eu já coloquei, ó, aqui é meu resultado final, o Q ligado ao P, tá aqui o arco direto, e eu já coloquei a expressão regular que tinha antes, que é R11, tá? Só que como é que eu vou fazer para colocar esse caminho aqui que antes passava por S? Esse caminho aqui, como é que eu faço? Olha só, eu coloquei Q1, Q1 é quem? É esse caminho que me leva do estado predecessor para o estado S que eu estou querendo eliminar, tá? Depois eu coloquei o S, que no caso é a expressão regular do loop.
Percebam que, como é um loop, eu coloquei S estrela, né? Eu fecho estrela no S, porque eu posso fazer esse loop aqui quantas vezes eu quiser, né? E depois a gente coloca o P, que é a expressão regular, que me leva de S até P1, tá? Então, aqui a gente já está colocando a expressão regular, que mostra todo o caminho que eu poderia fazer de Q1 a P1. Então, aqui, ó, de Q1 a P1 eu poderia ir por R11 ou por Q1, SSSS, P1, tá? Então, aqui, ó, tá mostrando os dois caminhos possíveis que eu poderia fazer, tá? Essa ideia aqui, a gente tem que fazer para todas as combinações de predecessores com sucessores, tá? Então, aqui eu teria que fazer, ó, Q1, eu fiz Q1 com P1, mas eu vou ter que fazer Q1 com P2, Q1 com P3, Q1 com P4, tá? Para todos os sucessores de S. Então, vamos lá. Para cada predecessor QI e para cada sucessor PJ de S, a gente precisa introduzir uma expressão regular que representa todos os caminhos de Q para P e que passam por S, tá? É isso que eu falei para vocês. A gente vai repetir esse processo aqui para todos os antecessores e sucessores. A expressão que a gente vai colocar como resultado é essa aqui, ó. Q, S estrela, P, tá? Não precisa decorar. Super simples. É só vocês pensarem comigo. Q é o arco que vem do predecessor, faz o loop em S e do S vai para o sucessor com P, tá? Então, não precisa decorar isso aqui. Se não houver uma expressão regular anterior que leve de Q a P diretamente, como essa R11, a gente coloca a expressão regular da linguagem vazia, tá? Bota aqui vazio ou essa outra expressão aqui. Qual a estratégia de construção, gente? Vocês aprenderam como a gente faz para eliminar um estado, tá? Mas qual é que vai ser a ideia para a gente construir a expressão regular completa, tá? Vamos lá. Primeiro, para cada estado de aceitação que existir no autômato, a gente precisa fazer esse processo de redução de estados, tá? Então, a gente vai ter um autômato no final equivalente com todos os rótulos em expressões regulares, tá? Então, a gente vai reduzir todos os estados do autômato, exceto o estado inicial e o estado de aceitação, tá? Então, vou repetir. A gente tem o autômato no início e a gente vai fazer o processo de redução de estados. Então, um a um, os estados do autômato, até que a gente fique no final só com o estado inicial e o estado de aceitação, tá? E se a gente tiver mais de um estado final? Vamos ter que repetir esse processo para cada estado de aceitação. Então, se eu tiver o estado de aceitação 1 e 2, eu vou ter que fazer 2 vezes esse processo. No primeiro processo, eu vou ficar com o estado inicial e o estado de aceitação 1 e vou ter uma expressão regular equivalente, tá? No segundo processo, eu vou ter um estado inicial e o estado de aceitação 2 e vou ter uma outra expressão regular, tá? Se Q for diferente de Q0, ou seja, se o estado final não é o mesmo estado inicial, a gente vai ter um autômato como esse aqui no final, tá? Essas letras aqui representam as expressões regulares que a gente vai ter no final, ok? E aí, para montar a expressão regular equivalente, a gente vai usar essa situação aqui, ó. Então, vai ser R ou S, U estrela T, tudo envolvido no fecho estrela, seguido de S, U estrela. É difícil? Não é. Preste atenção comigo que vocês vão entender. Olha só. Partindo aqui do estado inicial, o que é que eu posso fazer para sair do estado inicial e chegar no estado final? Vamos lá. R, eu posso fazer aqui, ó, um loop em R. Ou, em loop R, eu vou ficar aqui, ó. R, 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 R. Onde é que está esse loop em R? R aqui, ó. E essa estrelinha, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. R, ou então eu faço S, loop em U, volto por T. Isso
faz com que eu saia do estado inicial, tá? São as formas de sair daqui. Ou eu vou por R, ou eu faço SUT e volto para o estado inicial. E como é que eu chego no final? S, U, estrela, quantas vezes eu quiser. E continuo no estado final, tá? Então, esses são os caminhos que me fazem sair do estado inicial e chegar no estado final. Mas, se o estado final for o mesmo do estado inicial, a gente vai ter no final um autômato como esse aqui. E a expressão regular que tiver aqui no loop vai ser a minha expressão regular final, tá? Então, vai ser R estrela. O que tiver no loop, eu coloco só o fecho estrela, tá? A expressão final equivalente ao autômato original vai ser a união de todas essas expressões regulares que a gente montou, tá? Então, se a gente tinha 3 estados de aceitação, nós vamos ter 3 expressões regulares. E a união dessas 3 é que vai ser a expressão regular final equivalente ao autômato original, tá? Vamos ver um exemplo, tá? Isso aqui é um AFN. E a linguagem deles são os strings que têm um símbolo 1 a 2 ou 3 posições a partir do final. Como é isso? Olha só, esse 1 aqui, ó. No início pode ter quantos zeros e uns eu quiser, né? E esse 1 aqui, ele vai estar a 1, 2 posições do final, porque eu tenho um estado final aqui. Ou pode estar a 3 posições também. Pode ser o penúltimo símbolo, como pode ser o antepenúltimo, não. Depois vem um símbolo, vem outro símbolo e eu aceito aqui, tá? Enfim, como é que a gente vai converter esse EAFN numa expressão regular, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa é transformar esses rótulos aqui em expressões regulares. Então, onde tem 0,1, eu já coloco 0 ou 1, tá? E aí, depois? Bom, temos 2 estados de aceitação. A gente vai precisar fazer, então, 2 processos de redução, tá? Um eliminando C e outro eliminando D. Então, vamos lá. Primeiro, vamos eliminar, antes de tudo isso, o estado B, porque não é nem estado inicial e nem estado final, tá? Então, a gente começa sempre eliminando esses estados intermediários. Vamos eliminar B, então. Vamos lá. Vamos analisar, então, quem são os seus predecessores. B só tem A como predecessor, né? A única setinha que chega em B vem de A. E sucessor só tem C. A única setinha que sai de B vai para C, tá? Então, a gente olha aqui o nosso modelo e vamos fazer a associação. Quem seria Q1, né? Aquela expressão regular que vem do predecessor. Então, seria 1, que é essa expressão regular aqui que vem de A. Quem seria P1? É a expressão regular que sai de B e vai para o seu sucessor. Então, aqui, ó, 0 ou 1. R1 é aquela expressão regular, ó, aqui, ó, nosso modelo, que vai direto do predecessor para o sucessor. Não existe essa transição. Então, R1 é vazio, tá? E S é a expressão regular que fica num loop em cima do estado que eu estou querendo eliminar. Também não existe esse loop, então é vazio, tá? Então, vamos construir a expressão de acordo com a nossa regrinha aqui em cima. A expressão regular equivalente, então, que eu vou colocar no arco direto de A para C, vai ser o quê? R1, que é vazio, ou Q1, que é 1, seguido de quem? S estrela. Quem é S? Vazio, estrela, tá? Seguido de P1. P1 é 0 ou 1. Então, tá aqui, ó, 0 ou 1. Tá? Essa vai ser a expressão que eu vou colocar num arco de A para C, tá? Só que eu posso simplificar essa expressão para isso aqui, ó. 1 concatenado com 0 ou 1, tá? Como é que eu fiz essa simplificação? Gente, aqui tem algumas propriedades que eu gostaria que vocês aprendessem, tá? Olha só, quando eu faço uma concatenação de qualquer símbolo com esse símbolo do vazio, que representa a linguagem vazia, isso aqui vai dar vazio, tá? Então, um concatenado com vazio deu vazio, tá? Se esse vazio for um ou, então, qualquer símbolo ou vazio vai dar qualquer símbolo, ok?
Agora, isso é diferente da cadeia vazia. Então, se eu concateno qualquer coisa com uma cadeia vazia, vai ficar o próprio símbolo. É diferente, tá? Que aqui anula e aqui não. Aqui, ó, se eu fizer a união de qualquer símbolo com a cadeia vazia, vai continuar sendo o mesmo símbolo, tá? E aqui, ó, tem ó, o fecho estrela da linguagem vazia. Lembram que o fecho estrela é a concatenação das cadeias dessa linguagem? Pois é. Vazio concatenado com vazio, concatenado com vazio, que vai dar vazio. Entretanto, a gente incorpora quem também no fecho clean? A cadeia vazia. Então, só sobra ela. Entendeu? Então, o fecho estrela da linguagem vazia é a cadeia vazia. Então, aqui, olha só. Quando eu tenho, tá aqui assim, a simplificação, ó. A primeira coisa que eu fiz foi eliminar essa linguagem vazia aqui, ó, esse vazio, tá? Porque ele estava numa união com todo o resto, que eu usei essa regrinha B aqui, tá? Qualquer coisa ou vazio deu qualquer coisa. Então, eu repeti só o lado de cá, tá? Depois, o que é que eu fiz, gente? Eu tirei... Isso aqui tá errado, tá? Não era para estar aqui. Eu tirei esse fecho estrela aqui do vazio. Usei a última regrinha, ó, vazio com fecho estrela, ficou a cadeia vazia, tá? Então, a concatenação disso aqui tudo me deu isso no final, tá? Esse vazio que já foi eliminado desde aqui em cima. Tá ok? Então, vamos continuar, então, com o nosso autômato. Então, a gente ficou assim, ó. Um arco direto de A para C com aquela expressão que nós encontramos. Agora, nós só temos o estado inicial e 2 estados de aceitação, tá? Então, a gente vai ter que fazer um processo para eliminar C e ficar com A e D, e depois outro processo para eliminar D e ficar com A e C, tá? Então, vamos lá. Vamos eliminar primeiro C, tá? Então, a gente vai fazer um arco direto de A para D. Vamos, então, identificar quem são os nossos componentes. Então, Q1 é a expressão regular que vem ó, do seu predecessor para C. Então, tá aqui já o que a gente achou. 1 seguido de 0 ou 1. Né? P1 é a expressão regular que leva de C para o seu sucessor. Então, 0 ou 1. Tá? R1 é a expressão regular que está no arco direto. Tá aqui em cima, vocês podem ver, ó. Tá vendo? Então, de 0 a D não tem arco direto, por isso que está vazio. E esse seria aqui o arco do loop, que não tem, né? Então, quando a gente monta, ó, que segundo essa regra, R1 vai ser vazio, ou Q1, tá aqui, essa expressão aqui, ó, 1 concatenado com 0, 1. Depois, S estrela, ou seja, vazio estrela, seguido de P1, tá? Simplificando da mesma forma, usando essas regrinhas aqui, a gente chega nessa outra expressão regular, tá? Então, já construí aqui um autômato final, autômato equivalente, né? De A para D com a expressão regular, tá? Já tenho, então, o primeiro processo de redução, em que eu só tenho um estado inicial e um estado final. Falta construir agora a expressão regular equivalente a esse autômato aqui. Vamos ver. Então, aqui está o nosso modelo. Tá? Vamos identificar, então, quem seria R. O loop aqui ó, do estado inicial, que seria 0 ou 1. Né? S é a expressão regular aqui, ó, que vai do inicial para o final. Então, a gente tem aqui essa expressão regular que a gente encontrou. T é a expressão regular que volta do estado final para o estado inicial. Não existe, então T é vazio. E U é o loop do estado final, que também não existe, portanto é vazio. Né? Então, a expressão algébrica segue esse modelo aqui, ó, tá? Se vocês montarem, colocar esses símbolos aqui, vocês vão chegar nessa expressão aqui, tá? Mas eu já adiantei para vocês que essa expressão aqui pode ser simplificada para R estrela S. Por quê? Olha só, se vocês analisarem, o T é vazio. Então, se você coloca o vazio aqui concatenado com S e com U, segundo a expressão A, ó, vai dar tudo vazio. Então, essa partezinha aqui do O morre. Vai ficar só o R estrela, que tá aqui, tá? E o U também é vazio. Só que U estrela fica cadeia vazia, concatenado com S dá o próprio S.
tá? Então, por isso que ficou R estrela S, tá? Então, aqui tá a expressão final, tá? Para esse autômato. Mas a gente ainda não terminou. A gente precisa agora eliminar o outro estado de aceitação. Então, vamos lá. Então, vamos eliminar agora D, tá? Então, a gente precisa ficar com o estado inicial e C. E aí, precisa construir o arco direto, que já tem aqui, mas precisamos atualizar a expressão dele, tá? Então, vamos lá. Como D não tem sucessores, de acordo com o diagrama geral, ele vai ser eliminado junto com o arco de C para D. Então, a gente, quando eliminar D aqui, ó, vai ficar, não precisa, porque não tem arco de C para quem? Né? Não tem sucessor, tá? Então, a gente vai eliminar D e acabou-se. Então, quando a gente usar a regrinha que a gente usou aqui, ó, usando esse autômato, a expressão regular vai ficar essa aqui, ó, tá? Para esse autômato aqui. Quando a gente unir as duas expressões, vamos ter essa outra expressão maior aqui, tá? Referente quando a gente eliminou o D e quando a gente eliminou o C, tá? Então, eu quero que vocês repitam esse exercício para anexar bem direitinho como é que a gente faz essa transformação de autômato para expressão regular, tá bom? Até mais!